Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de Mateco 1, né? Nossa aula 8, se eu não me engano, sobre... 8 não, 9, né? 8 foi a semana da nossa prova. Tem aula 9 hoje. Sobre metalografia, né? Dando seguimento à matéria depois da prova. Esse tema aqui, gente, já vou adiantar para vocês que é um tema um pouco difícil, né, de falar, porque esse tema de metalografia ele não casa com o restante do tema do nosso curso, né? Como que eu posso dizer isso? No curso de Mateco 1, a gente estuda basicamente o foco do curso todo é aço. Então a gente vê siderurgia, como que o aço é feito, a gente estuda o diagrama ferro-carbono, a gente vai falar de ferro fundido, de classificação de aço, tratamento térmico em aço, tratamento termoquímico, efeito de elemento de liga. Tudo isso que a gente vai falar está relacionado, né? Que está relacionado com aço, de fato. Porém, na própria ementa do curso, diz que esse curso de Mateco 1 ele também contempla a parte de metalografia, ou preparação metalográfica, como a gente vai ver aqui hoje. E por ser um tema que fica um pouco perdido em relação aos demais, né, um pouco sem continuidade com os demais, eu preferi dar uma pausa, então, no nosso segmento da matéria pela apostila. Né, então, essa matéria aqui de hoje não está na apostila. E eu vou pegar esse tema e vou abordar ele no trabalho de vocês. Tá bom? Vou pegar esse tema e falar sobre ele no trabalho de vocês. Então, em relação à prova 2, vocês não precisam se preocupar em relação a esse tema, mas ele vai ser abordado no trabalho de vocês. Então, eu sugiro que assistam essa aula, prestem atenção, porque pode ser muito útil para montar o trabalho de vocês. Tá? Vou dar algumas dicas aqui. O que eu vou cobrar também. Eu vou fazer uma outra videoaula explicando o que é o trabalho de fato, mas aqui eu dou uma base teórica para o trabalho. Tá? Bom, o que é metalografia, né? Metalografia a gente costuma falar metalografia, mas de maneira mais abrangente é materialografia, né? Que é fazer uma análise do material, uma análise visual. Né? Como assim? Se eu quero ver a estrutura do material, eu tenho que tirar uma foto dessa estrutura. Né? Te falando de maneira grosseira. Quero tirar uma foto. Se eu pegar uma foto no meu celular, obviamente não vou ver nada. Né? Eu vou ver, talvez veja um risco ou outro, enfim, a gente não vê muita coisa. Porém, caso a gente faça essa análise em cima de um microscópio, a gente consegue ver muita coisa sobre a estrutura, microestrutura do material. Né? Então essa preparação metalográfica, ela nada mais é que produzir amostras que sejam preparadas para que essa análise via microscópio, ela seja feita de maneira bem clara. Né? Então eu realizo vários processos no meu material para produzir uma amostra que quando eu coloco no microscópio eu consigo ver tudo que eu preciso. Um exemplo claro disso, que eu vou até comentar mais para o final, é a questão de ferrita e austenita. Se eu pegar um aço qualquer, né, e botar debaixo do microscópio, muito provavelmente eu não vou conseguir ver o que é ferrita e o que é austenita. Né? Se eu fazendo bem simples assim, não vou conseguir ver quase nada, mesmo com ampliações bem grandes. Né? O que a gente faz então? A gente corta uma peça, a gente embute, faz um embutimento dessa amostra. Esse embutimento, essa amostra embutida, ela é lixada, ela é polida, ela fica com uma superfície bem lisa, bem limpinha. E aí eu faço um ataque químico. Esse ataque químico é como se eu pintasse uma das fases, né? Um dos microconstituintes, que no caso pode ser austenita, pode ser ferrita. E aí, como eu estou pintando um desses microconstituintes, e está tudo lisinho, limpo, bem claro, quando eu coloco no microscópio, eu consigo ver claramente o que é o que. Então, toda essa preparação metalográfica é para que essa análise estrutural seja feita de maneira adequada. Tá bom? A análise estrutural é feita a partir de técnicas de caracterização e ensaios de materiais. Então, são os dois pontos onde a análise estrutural aparece. Né? Ela é feita a partir de técnicas de caracterização e ensaios de materiais. Essas técnicas de caracterização são técnicas que a gente utiliza para caracterizar o material. A gente pode falar de microscopia óptica, microscopia eletrônica,
né? Tem alguns tipos diferentes. Como eu falei, macroscopia, né? Eu fazer uma análise macro, né? Olhar sem muita ampliação para a peça. A microscopia é já com ampliação, né? A microdureza é um ensaio que a gente pode fazer para caracterizar também. Muitas vezes podem aparecer compostos intermetálicos, né, no material, e esses compostos eles podem ter dureza diferente do material base. E aí quando eu meço a dureza, a microdureza, eu consigo identificar esse surgimento desse outro composto, tá bom? Microanálise química, né, que são algumas outras técnicas de caracterização, que é a espectroscopia por dispersão de energia, o EDS, ou de comprimento de onda. Esse EDS aí é até legal de falar que faz uma análise química a partir de uma imagem, né? A partir de uma... não de uma imagem, né? Mas de um ensaio, né? Acho que ensaio também não é a palavra correta, né? A partir da caracterização eletrônica, né? A gente tem microscópio eletrônico que geralmente vem com essa possibilidade de fazer essa microanálise química. O que é isso? Eu traço a imagem e usando o princípio de raio-x, esse tipo de fundamento, eu consigo saber naquela imagem onde que está cada tipo de elemento. Ali tem muito ferro, ali tem muito cobre, ali tem muito cromo. Isso fica muito claro na imagem. Outra ferramenta importante é a difração de raio-x. A difração de raio-x que é extremamente importante para a gente. Tá? A difração de raio-x, que vocês devem ter visto lá no terceiro período em ciências dos materiais, que é uma técnica onde eu consigo identificar, é como se pegasse aquela impressão digital do material através do raio-x. Cada material ele vai exibir um comportamento diferente quando colocado no ensaio de difração de raio-x. E aí, dependendo do comportamento, eu comparo com padrões e consigo determinar qual material é aquele. A preparação materialográfica, né, aqui, só para destacar, materialográfica quer dizer que pode fazer com qualquer material. Né? Como aqui na engenharia mecânica, principalmente, a gente dá um foco muito grande para metal, então a gente vai chamar de metalográfica. Tá? Inclusive, a gente fala de metalográfica, metalografia, né? Esse é o nome que a gente dá. Para cerâmico, por exemplo, é ceramografia, né? Outro nome, mas é uma coisa mais específica. Porém, os princípios são bem parecidos, né? A gente tem que fazer um preparo na peça, etc. Bom, o primeiro passo é saber o que vai ser analisado e para quê. Né? Isso aí vai definir qual seção da peça eu quero analisar, o que eu tenho que saber em relação ao tratamento prévio do material, né, de como ele foi produzido. Né? Por exemplo, eu percebi que um certo material, depois de um tratamento térmico, ele ficou mais resistente. E aí, eu estou tentando descobrir a causa desse aumento de resistência. Né? E eu suspeito que seja refino de grão. Acho que o grão ficou mais fino. Então, o que eu faço? Eu tenho que comparar o tamanho de grão em uma micrografia, né, uma foto que eu tenha, antes desse tratamento e depois. Então, assim, eu tenho uma hipótese que eu vou comprovar através dessa análise estrutural. Tá bom? É importante a gente ter um conhecimento prévio do material, do histórico térmico, né, de quais ciclos térmicos que ele passou, tá bom? Isso tudo é muito importante para a gente fazer uma análise adequada, né? Por exemplo, se eu acho que tem martensita no material, eu tenho que utilizar algum tipo de ataque químico, né, que consiga mostrar essa martensita para mim. Né? Ou, por exemplo, se eu acho que tem bainita, ou perlita, né? Isso, do tipo de estrutura que eu acho que pode ter, eu defino um ataque químico diferente que deve ser realizado, para destacar essa microestrutura na minha microscopia. Tá bom? Para isso é importante fazer uma inspeção preliminar e definir os critérios de análise, né, obviamente. A inspeção preliminar é uma análise muito básica, né, que me dá um caráter qualitativo do material. Né? Aspecto superficial, aspecto de falha e fratura, faço uma análise da dureza dele, da composição química, do magnetismo. Isso tudo é uma análise qualitativa, né? É eu conhecer mais o material de fato. Os critérios de análise.
são os parâmetros estruturais que devem ser analisados na amostra. Tá bom? Eu tenho que saber o que eu quero. Antes de começar o ensaio, eu tenho que saber no final o que eu quero achar, no final de contas. Né? Então, se eu tenho um aço, eu quero saber a proporção de ferrita com austenita. Eu já tenho que pensar em todo o ensaio com isso na cabeça, que no final de contas eu tenho que ser capaz de ver isso. Então eu tenho que pensar no ataque químico adequado. De acordo com o ataque químico, eu sei quão eficiente tem que ser o polimento, o lixamento. Se eu quero ver uma seção transversal, faço um corte transversal no material. Se eu quero ver uma seção longitudinal, faço um corte longitudinal. Preparo uma amostra longitudinal. Isso tudo tem que ser levado em conta. Bom, tem uma grande diferença aqui de macrografia para micrografia. Macrografia é como se fosse uma foto. Eu consigo ver defeito de solidificação, textura, uma estrutura mais bruta de fusão, consigo ver trinca, dependendo eu consigo ver porosidade, eu consigo visualizar um tratamento de superfície. Isso é uma macrografia, como se fosse uma foto do material. Uma micrografia, por outro lado, ela mostra tamanho de grão, microconstituintes, proporção e dispersão de fases, inclusões, microsegregação, máculas e etc. Então, assim, a micrografia ela traz muita informação da microestrutura do material. E lembrando que quando a gente está falando de ciências materiais, é extremamente importante a gente correlacionar microestrutura com propriedade. Tá bom? Então, a gente olhar para a microestrutura do material é muito importante, né? Porque a gente consegue associar essa microestrutura a propriedades que ele deve ter. Tá bom? A preparação metalográfica ela envolve algumas etapas, né? E aqui é onde vem o trabalho de vocês. Né? A preparação metalográfica é um processo que tem várias etapas. Né? Eu separei várias etapas, né? E cada grupo pegou uma etapa para analisar profundamente, para destrinchar. Né? Acho que essa é a palavra que eu uso lá no arquivo. Destrinchar mesmo. Né? Então aqui, por exemplo, primeira etapa é o corte. Pense que você tem que analisar um tubo. Uma tubulação lá de, sei lá, 10 polegadas de diâmetro. Você não consegue colocar aquela tubulação dentro de um microscópio para analisar. Você não consegue fazer um polimento, lixamento adequado. Então você tem que cortar uma parte dela pequena. Né? E como esse corte é feito, isso depende de N fatores. Né? Então é selecionar um corte. 2 é fazer a montagem da amostra, o que a gente chama de embutimento. Montagem porta-amostra. Quem já está familiarizado com análise de material sabe que uma amostra pequena, a gente não analisa só ela sozinha, a gente costuma colocar numa porta-amostra cilíndrico. Né? Esse tipo de porta-amostra, né, ele varia de acordo com o tipo de embutimento. Embutimento podem ter vários tipos de embutimento, a frio, a quente, por aí vai. 3, lixamento. Né? Lixar, para tirar sujeira, tirar irregularidades superficiais. Polimento, né? Muito importante também na sequência do lixamento, polimento superficial. 5, uma das etapas mais importantes do processo, ataque controlado da superfície. Né? De acordo com o que eu quero analisar. Se eu quero analisar com tom de grão, eu faço um tipo de ataque. Se eu quero analisar perlita, é outro tipo de ataque. Então, para cada material tem normas que dizem qual ataque deve ser realizado. Em quais condições. Né? 6, análise da estrutura. Essa análise de estrutura é aqui que vem a microscopia. Né? Que você tem uma amostra que já está atacada, está perfeitinha ali, você tem que analisar apenas. Né? Aí você pode levar no microscópio óptico, né? Você tem umas ampliações. Você pode levar no microscópio eletrônico, onde você tem ampliações maiores, né? Seja o microscópio eletrônico de varredura de transmissão. Então, assim, a análise da estrutura também diz muito sobre o que você quer tirar dela. Em 7, manuseio e armazenamento adequado para preservação da amostra preparada. Esse é o ponto 7 aí. Fazer o manuseio e armazenamento adequado para preservar a amostra. Isso aqui não chega nem a ser uma etapa, né? É algo que você tem que fazer sempre, né? Manusear e armazenar adequadamente. Você vai, antes de fazer a análise estrutural, poxa, limpa a amostra, faz uma limpeza nela, tenha certeza que não tem sujeira nela. Que a sujeira, mesmo milimétrica, no microscópio apareceu algo imenso, tá bom? Uma das preocupações durante a preparação metalográfica é não alterar significativamente a microestrutura.
O que é isso? Quando eu quero analisar a microestrutura, eu quero analisar aquela microestrutura do material. Então a preparação ela não pode alterar a microestrutura. Tá bom? A preparação ela não pode alterar a microestrutura. Isso é algo bem importante de se destacar. Por exemplo, eu não posso fazer um lixamento de maneira a... um desbaste qualquer, de maneira a arrancar a partícula da superfície e deixá-la lá. Eu não posso deixar depois do lixamento essas partículas lá. Partículas arrancadas podem ser incorretamente interpretadas como poros. Tá bom? Então, assim, isso eu dei só um exemplo, mas durante todas as etapas aí a gente pode ter uma alteração da microestrutura do material. E aí eu já não vou estar analisando o que eu queria analisar antes do início. Eu vou estar analisando outra coisa. Eu vou ter uma análise enviesada, né? Imprecisa, vai estar errado, de fato. É essencial que cada etapa da preparação seja executada cautelosamente. Tá bom? Isso aí tem que ser destacado. Bom, agora falando um pouco de cada etapa, né? E acho que aqui é a parte mais importante pro trabalho de vocês. Né? Que vocês têm que entrar bastante nesse assunto. Vão ter apresentações de 15 a 20 minutos para falar. Né? De corte, por exemplo. Então, vocês têm que entrar bem no assunto, né? Mas vamos lá. Ponto 1, etapa 1. Extração da amostra, que é o corte. O corte da amostra pode ser feito na direção transversal ou longitudinal. Aí está o exemplo da berinjela. Ela está sendo cortada em cima na transversal e embaixo na longitudinal. Né? Dependendo do que eu quero analisar, eu escolho um modo adequado de fazer esse corte. Corte transversal é recomendado para analisar a natureza do material, homogeneidade, presença de defeito, presença de segregações, morfologia dendrítica. Então são alguns pontos do corte transversal. O corte longitudinal é recomendado para analisar processo de fabricação, roscas, qualidade de solda, tratamento superficial. Então cada tipo de corte tem uma visão diferente, um objetivo diferente. Né? Da minha experiência, na maioria das vezes é interessante fazer a análise utilizando ambos os cortes. Né? Ambos os cortes. Para a gente conseguir, de fato, visualizar ter a visão geral da amostra. Esses cortes podem ser feitos de várias maneiras. Né? E outra coisa importante, podem ser feitos vários cortes diferentes. Né? Eu posso cortar com maçarico, né, como está mostrado na imagem. Né? Tem um lado negativo de causar aquecimento, né, que pode alterar a microestrutura. Posso ter um corte por serramento mecânico. Né? Vocês vão ver lá em usinagem, né, os tipos de... Usinagem não, é processo de fabricação 2. Vocês vão ver os tipos de serramento aí, mas o serramento ele pode ser usado. O serramento é bem comum, né, a gente pensar que todo mundo já viu alguém serrando alguma coisa. Eu posso fazer o corte com disco abrasivo. Né? Esse corte com disco abrasivo é um corte mais preciso. Né? Ele é controlado, é refrigerado, consigo controlar a velocidade, tem boa qualidade, baixo nível de modificação da estrutura da amostra. Então ele é muito bom esse corte. Tá? Posso fazer com corte com disco diamantado, que da mesma maneira que o disco abrasivo também tem uma precisão até maior, rotação é baixa, tem refrigeração para evitar aquecimento. Né? Perceba que eu consigo cortar uma moeda em duas usando esse corte de precisão. Né? Então é algo bem preciso mesmo. Né? Como eu falei, a gente pode ter vários cortes consecutivos. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu tinha que fazer uma análise de um tubo, uma tubulação. Eu não tenho como cortar uma tubulação num disco diamantado de vez. Né? Então o que eu fiz? Primeiramente eu cortei com maçarico uma parte grande da tubulação. E aí, eu tinha a parte grande, que os contornos, eu já não confiava muito, porque foi aquecido com maçarico. Né? Aí eu cortei essa parte dos contornos com uma serra, então eu desbastei mais, ficou uma coisa menor ainda. Só que ainda assim estava muito grande. Né? Aí o que eu fiz? Né? Levei para o disco de corte. No disco de corte, eu consegui tirar uma amostra pequena, bem pequena mesmo, de tamanho assim, ideal para poder embutir depois. Então eu fiz várias etapas de corte, tá? Isso é importante falar também. Outra coisa relevante de falar é que muitas vezes o método de corte que é selecionado, ele pode, mesmo que não envolva aquecimento, ele pode influenciar no material.
na estrutura do material, ou dependendo do que você quer analisar. Por exemplo, eu tinha uma amostra que eu não podia cortar ela com guilhotina, porque a guilhotina é um corte muito brusco, muito forte. Ele causa muita deformação plástica, de vez só. Né? Tanto que a gente vê que a zona de corte com a guilhotina, a superfície de corte ela não é muito regular. É um corte muito brusco, tem muita deformação plástica ali. A peça pode até ficar empenada, né, na guilhotina. Então eu tinha que fazer um corte no disco de corte, que era algo bem mais trabalhoso, lento, devagar. Né? Então assim, cada tipo de corte depende da situação. O rendimento do corte depende da dureza do aglomerante, né, por um corte abrasivo, a dureza do material da amostra, o tamanho e a velocidade do disco abrasivo, a potência do motor que vai girar esse disco abrasivo, a pressão aplicada pelo disco sobre a amostra, né, pelo menos na máquina que eu tinha para fazer o corte, né, lá no laboratório que eu utilizava na minha época lá na UFES, o que acontecia? Acho que provavelmente vocês devem ter isso no IFES também. Você tinha que forçar o disco contra a amostra. E se eu apertar o disco contra a amostra, ele vai cortar rapidinho. Né? Só que eu vou estar colocando uma pressão muito grande. Isso pode aquecer demais, pode criar um corte irregular. Né? Então, assim, essa pressão aplicada pelo próprio operador tem que ser algo pensado. E a vibração do equipamento de corte. Né? Todos esses parâmetros aqui influenciam na vibração resultante do corte. Eu tenho que tomar muito cuidado para não modificar a estrutura. O corte não deve ser contínuo, tá bom? Para não aquecer demais. Tá? Eu não posso ir cortando de uma vez, tem que cortar um pouquinho, paro, corto mais um pouco, paro, corto mais um pouco. Algo devagar, feito bem devagarzinho. Deve-se evitar a rebarba no final do corte, para que não dificulte o embutimento. Tá bom? Então o corte, no final de contas, sobretudo depois de um corte com disco, né, seja ele abrasivo ou diamantado, eu tenho que evitar rebarba. Então tem que ter uma superfície de corte bem lisinha. Tá? E por isso é importante selecionar adequadamente o disco. Então, você viu que corte, eu até aprofundei muito aqui nesse slide, mas tem muita coisa para falar sobre corte. Tá? Boas práticas, recomendações é algo bem importante. Montagem ou embutimento da amostra. O que é montagem e embutimento? É quando eu pego a amostra e coloco ela no porta-amostra, para facilitar o manuseio, sobretudo de amostra muito pequena. As amostras que a gente pega geralmente são pequenas. A gente faz uma grande quantidade de amostras pequenas. E até para caber, entre aspas, nos equipamentos. Uma amostra muito grande fica difícil de se analisar no microdurômetro, por exemplo, ou até no microscópio, dependendo da situação. Então, assim, o ideal seria ter amostras pequenas, né? Mesmo que sejam muitas amostras. Então, para fazer o manuseio dessas peças pequenas, é bom colocá-las no porta-amostra. Tá bom? Isso facilita muito esse porta-amostra. É um processo que é feito para facilitar a preparação metalográfica. Porque na hora de lixar, por exemplo, pense se você vai ter que lixar a peça segurando a peça. Você vai lixar a peça e seu dedo junto. Se você tem um porta-amostra, você consegue controlar isso melhor. Fazer esse processo, muitas vezes manual, de maneira mais correta. Tá? Então, assim, esses processos que muito manuais são facilitados pelo porta-amostra, né, pelo esse embutimento. Essa montagem, esse embutimento, pode ser feito tanto no dispositivo mecânico quanto em resina sintética. Né? Eu, particularmente, nunca vi num dispositivo mecânico. De fato, nunca vi uma amostragem no dispositivo mecânico. Mas resina sintética eu já vi. Isso pode ser feito tanto a cura quente quanto a cura frio. Né? O que é essa resina? É uma máquina que começa daqui, na esquerda, para fazer embutimento. Eu coloco minha amostra ali junto de um pó, um pó meio... Um pó que no final de contas, quando aquecido ou resfriado, vai gerar resina. E aqui na direita eu tenho alguns exemplos, né, de como ficam as amostras embutidas. Né? Perceba que fica só a superfície da amostra ali. Essa parte mais clara aqui no meio é o aço, né? Deve ser aço. E a parte mais escura é a resina, que está segurando. E essa parte em volta que é o porta-amostra. Quando a amostra está assim, eu falo que ela já está embutida. Tá bom?
E tem vários tipos de embutimentos possíveis, né? Aqui a gente pode ver que é feito basicamente com, com, com os pequenos dispositivos prontos já, né? Aqui tem alguns outros exemplos, né? Então, assim, a ideia é pegar uma amostra, que seria como se fosse um paralelepípedo pequeno, e colocar em volta de uma resina. Tá bem? Bom, então sobre embutimentos, vocês podem explorar muito esse embutimento a frio, a quente, até por dispositivo mecânico. Tem muitos tipos de embutimentos possíveis, né? As temperaturas que chegam, dependendo do material, as temperaturas têm que ser bem mais controlada. Tem um tempo que ele fica nessa temperatura, então a pressão também, tá bom? Não é só a temperatura e pressão. Então isso tudo tem que ser explorado nesse trabalho aqui de embutimento, né? Inclusive essa é a embutidora. 3. Tratamento superficial. Né? Que aqui eu coloquei junto polimento e lixamento, só que no trabalho está diferente. Né? Bom, por que esse tratamento superficial é importante? Porque, na prática, a estrutura mais próxima da superfície está dessa maneira aqui. Eu tenho uma superfície mais em cima que está alterada, uma estrutura alterada, e embaixo a estrutura real. Essa estrutura alterada em cima, se eu faço qualquer medição ali em cima, essa medição está enviesada, porque a estrutura está alterada. A estrutura real está aqui embaixo. Tá vendo? Então tem que remover essa parte alterada. E é aí que acontece o lixamento. E o polimento também. Na verdade, esse tratamento superficial, o lixamento é um desbaste e o polimento é um acabamento. Esse lixamento é a remoção dessa camada superficial. Né? Aqui tem uma lixadora. Né? O que é essa lixadora, lixadeira? Agora fugiu não. Mas enfim, eu faço lixamento nessa máquina. Né? O que acontece? A gente coloca esse como se fosse um disco para lixar. Né? A gente coloca aqui dentro nesse dispositivo. Esse dispositivo, né, que se eu não me engano, não é politriz, não é nem lixador. Politriz. Pelo menos que eu usei era politriz. Podia fazer tanto lixamento quanto polimento. Você coloca ele, cola ele ali, né, a lixa, né, de fato. Né, coloca bem ali, joga água por cima e liga o dispositivo. Ele começa a girar a lixa. Aí o que acontece? Vem o operador com a amostra no porta-amostra e encosta na lixa. A lixa girando, a amostra paradinha. O que acontece? A lixa vai desbastando a amostra. Tá bom? A gente pode ver que o valor, né, o número da lixa, né, os menores são lixas que tem um acabamento mais grosseiro, tá? E os maiores são acabamentos mais finos. Podemos mostrar nessas fotografias aí. O lixamento pode ser manual ou automático, né? O manual foi como eu mostrei para vocês. É importante no manual, eu quero que vocês falem sobre isso no trabalho de vocês, fazer uma alteração sempre de 90 a 90 graus de direção, para ter certeza que o lixamento está sendo homogêneo na superfície do material, da minha amostra. Né? E as lixas têm que ter granulometria cada vez menor. Né? Faço com... na verdade, a granulometria dela tem que ser menor, né? Mas o número dela aí, à medida que vai crescendo o número, ela vai tendo uma granulometria menor. Então isso pode ser um pouco confuso, né? Por exemplo, a lixa 600 ela tem uma granulometria menor que a lixa 80. A lixa 80 ela desbasta mais. Né? 600 ela tem uma granulometria menor. Então o ideal é que a gente vai fazendo com 100, com 300, com 500, 700, 1000, 1500. Né? Tem que se mudar a direção 90 graus em cada lixa subsequente até desaparecer os trachos da lixa anterior. Aí está mostrada essa questão de fazer essa direção, de mudar a direção de 90 graus. Né? Isso para lixamento manual, tá? Para aço, né, tem a recomendação de 100, 220, 320, 400, 600 e 1200. Né? Para fazer o lixamento manual adequado, a gente tem que colocar uma pressão ideal, trabalhar com velocidade adequada. Né? Isso aí é uma coisa chata demais, gente, para fazer. Né? Eu lembro que no período passado, talvez, acho que não sei se tinha alguém de vocês na disciplina, né? Nós tivemos Mateco 2. Né? E eu percebi que o pessoal da disciplina estava meio assim, pirado, porque o professor de Mateco 1 no semestre anterior pediu para eles fazerem isso no laboratório. É um trabalho de metalografia, né?
E isso é muito chato, tá, gente? Isso é algo chato de fazer. Né? Porque, por exemplo, lixamento. Na teoria, é fácil. Você pegar a amostra, colocar lá, lixar e acabou. Né? Só que na prática, é muito chato, porque vocês vão ver que a amostra está ficando riscada. Às vezes a gente demora a colocar uma pressão adequada de trabalho. E se a gente coloca uma pressão mais forte de um lado do que do outro, eu posso abaular a minha amostra, que não pode acontecer. Então isso é algo chato de fazer, tá? Ainda mais quando tem muitas amostras. Eu posso amassar também se eu apertar muito. Enfim, são vários problemas. Né? Se eu colocar uma velocidade muito alta, posso aumentar demais a temperatura. Então é um grave problema, tá bom? Aí tem mais umas micrografias aí. Depois do lixamento, faço um polimento, que é um acabamento superficial, né, para tirar marcas e riscos gerados pelo lixamento. Geralmente é feito numa politriz, dependendo se é manual ou automático. Né. Eu tenho um disco de polimento, esse disco de polimento é bem parecido com a lixa. É um disco que eu coloco na politriz e ele vai ficar girando. Né. E aí eu coloco a minha amostra ali nesse disco. Né. Eu tenho alguns materiais abrasivos, né, que podem ser colocados para remover essas marcas, né, do lixamento. Né. O próprio alumínio, salvo engano, eu utilizei alumínio uma vez, se eu não me engano. Enfim, aqui são exemplos aí das politrizes. Né. Aqui nessa imagem é legal de mostrar que a imagem lá de cima está cheia de riscos, na B está melhorando, na C está quase nenhum e na D já não tem risco nenhum. Essa é uma fibra de carboidrato de silício e uma matriz de titânio. Tá bom? Então o polimento é feito dessa maneira. Tá? Ele é o objetivo de remover riscos. Tá bom? Outro ponto importante, né? Eu falei aqui dos processos manuais, né? Tanto do polimento manual quanto do polimento polimento e lixamento manual, mas eu tenho esses processos automáticos também. Tá? Pra gente fazer algo bem feito mesmo, a gente faz automático. E automático, a pressão é toda colocada pela máquina, eu não corro risco de abaulamento, né, se os parâmetros estiverem corretos. Então é algo mais rápido, mais fácil, tem um resultado melhor. Só que nem todo laboratório que a gente tem acesso tem uma máquina fazendo lixamento manual, né, fazer um polimento automático. Né? Então a gente tem que recorrer pelo manual muitas vezes. Tá bom? Ataque. Né? Vamos lá. Aqui em ataque, né, no trabalho de vocês eu peço uma ênfase maior em ataque químico, né, porque eu sei que isso é mais comum para aço, tá bom? Mas eu também posso ter ataque óptico e ataque físico. O que são esses ataques? Vamos explicar esses ataques. O ataque óptico é você fazer uma análise de acordo com dentro da microscopia óptica, né? Então ele se mistura um pouco com a microscopia óptica. São parâmetros que eu ajusto no microscópio para poder olhar coisas que eu não veria sem ajustar esses parâmetros. Né? Então é algo um pouco mais voltado para a microscopia. O ataque físico, né? O ataque térmico, pode ser uma evaporação, né? Eu vou mexer com propriedades físicas do material. Né? Então foge um pouquinho do nosso campo de aço aqui. Né? E o ataque químico são reações de redução e oxidação. Né? Ataque químico, eletroquímico, digamos assim. Né? E esse que eu quero o foco no trabalho de vocês, tá bom? Quero foco no trabalho em ataque químico ou eletroquímico. O que é esse ataque? Eu vou expor a superfície polida do corpo de prova a alguns reagentes. Né? A escolha desse reagente depende do material que eu quero contrastar para fazer a análise metalográfica. Então, se eu quero olhar perlita, eu tenho alguns reagentes. Se eu quero olhar bainita, é outro reagente. Se eu quero olhar cementita, é outro. Isso aqui, gente, só é feito depois que a amostra está lixada e polida. Tá? A ideia desse ataque químico, eletroquímico, é, como eu já disse, pintar uma parte do material. Se eu quero ver contorno de grão, eu pinto contorno de grão. Se eu quero ver perlita, eu pinto a perlita. Falo pintar assim, mas é destacar, né, na estrutura. É fazer ele reagir com o reagente e mudar alguma das suas características. Tá bem? É importante que os elementos estruturais, obviamente, sejam distinguidos uns dos outros, né, através de diferenciação de cor, de relevo, né, e por aí vai. Né? Então a gente pode ver que, olha que maluquice. Né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com isso a primeira vez que eu vi. Em A lá em cima é a estrutura de cobre puro, eletrolítico, sem atacar.
Em B aqui embaixo é a mesma amostra, só que atacada com reagente específico. Tá bom? É a mesma amostra. Então a ideia esse ataque químico ele destaca a estrutura. Né? Sem ataque químico muitas vezes não consigo ver nada. É algo bem raso. Aqui tem alguns reagentes, né? É importante falar que a escolha do reagente pode ser algo chato também de se fazer, né? Preparar uma solução para destacar algum reagente específico. Aqui tem um ataque com Nital, que é uma solução usada como reagente. Picral também. Beraha é outro reagente. Tá bom? Cada um tem sua aplicação. Tá? Se eu falar para vocês que eu sei tudo de cabeça onde cada um se aplica, eu vou estar mentindo. Tá bom? Isso depende muito, né? Cada aço tem umas recomendações específicas, né? Para cada tipo de aço mesmo. Né? Não nem falar assim, aço inoxidável. Não. Cada tipo dentro de aço inoxidável tem ataques químicos específicos para revelar estruturas específicas. Eu lembro que eu já usei NaCl para ataque. Já usei também hidróxido de potássio, que é o KOH. Né? Então, são vários tipos possíveis. Tá bom? E o que eu quero que vocês falem aqui, né, nessa parte de ataque, né? Eu quero que vocês comentem como que funciona esse ataque, tá bom? Dê exemplos, sei lá, quero analisar a perlita. O que eu deveria fazer? Como que deve ser feito o ataque? Né? Especialmente no ataque químico. Muitas vezes o ataque ele é eletroquímico. Né? Esse ataque de NaCl, se eu não me engano, aliás, de NaCl não, de hidróxido de potássio. O que eu fiz, eu lembro? O que eu fiz? Eu tinha que mergulhar minha amostra inteira numa solução de hidróxido de potássio. E aí, não bastando isso, eu tinha que fazer passar uma corrente pela amostra enquanto ela estivesse na solução. Aí eu fazia um ataque eletrolítico. Tá bom? Então eu tinha que ligar uma fonte, aí tinha um adesivo de cobre ou de níquel, não lembro, que eu colava um contato elétrico na minha superfície da amostra. Né? Pegava aquela jacarezinha, a boca do jacarezinho, e mordia esse adesivo de níquel, acho que era de níquel ou de cobre, não vou lembrar, e atacava. Né? E ficava muito claro que em poucos segundos a própria superfície que estava polida, lixada, espelhada praticamente, depois do polimento, ela tomava um aspecto mais amarelado, tá bom? Isso para um aço. Né? Ou seja, aquela parte foi atacada. Tá bom? E aí o ataque é isso. Sob a microscopia, depois que fez o ataque, eu tenho que olhar esse material. Essa análise, essa caracterização pode ser feita na microscopia óptica, que é um dos temas de trabalho, ou microscopia eletrônica, né, que tem de varredura de transmissão, que é outro tema. Tá bom? Microscopia óptica, que quem pegar esse tema explore bastante. Fale sobre a luz polarizada, o que é campo claro, o que é campo escuro. Né, entre bastante nesse assunto, de fato. Bom, a preparação metalográfica, como está mostrado aqui, né, ela acaba aqui na verdade, né, que agora eu estou fazendo a caracterização de fato. Tá bom? Aqui tem o quanto de aumento tem cada tipo de microscópio. Né? A gente percebe que o microscópio óptico ele é melhor que lupa e é melhor que olho nu, obviamente. Só que o microscópio eletrônico ele é bem melhor que os dois. É melhor que bastante. Inclusive ampliações da ordem de 1 milhão de vezes. Né? Então é algo bem ampliado mesmo. A microscopia óptica é boa, uma boa ferramenta, né? Porque permite análise de grandes áreas, além de ser fácil de utilizar, ser rápido, ser barato. Né? Acho que todo laboratório, mais ou menos, aí vai ter um microscópio óptico. Essa parte de analisar grandes áreas é importante, sobretudo quando a gente fala de soldagem. Né? Por quê? Quando eu faço soldagem, eu tenho meu cordão de solda e eu tenho uma zona próxima do cordão de solda que é afetada pelo calor. Então, muitas vezes eu quero pegar uma imagem que contempla essa área toda. O microscópio eletrônico, uma ampliação de 1 milhão de vezes, ele não vai contemplar isso tudo. Então, a microscopia óptica é uma ferramenta muito útil mesmo, muito utilizada. A microscopia eletrônica de varredura, ela tem excelente profundidade de foco, né?
Permite análise de superfícies irregulares, né, com surfície de fratura, então encontra muita aplicação também. E a microscopia eletrônica de transmissão permite análise de defeitos em pequenas fases. Posso olhar até as discordâncias nesse tipo de microscopia. Posso olhar falhas de empilhamento. Posso encontrar partículas de outras fases. Então cada técnica tem sua vantagem aí, né? Tem a sua aplicação. É legal falar que essas microscopias, esse microscópio eletrônico, ele é um dispositivo muito caro, tá bom? Ele é caro assim, tudo dele é caro. Né? Eu sei que lá na UFES a gente tinha um lá, só que ele foi quebrado em tempo, porque só para trazer um técnico para olhar qual o problema já era assim, 15 mil reais. E a gente sabe que dinheiro nas universidades não tá sobrando, né? Então ficou parado muito tempo. Né? Eu sei que quando eu estava fazendo meu mestrado, eu queria fazer usar microscópio eletrônico. E só tinha no IFES de Vitória, né? Então eu tive que negociar com o técnico lá, pegar um tempo extra, né? Para ver se ele tinha uma vaguinha para me encaixar lá para poder olhar. Né? Microscópio eletrônico ele é mais difícil de utilizar, ele é mais complexo, tá bom? Então geralmente não é a gente mesmo que faz essa microscopia, né? Temos técnicos responsáveis por isso. Tá? Microscópio eletrônico, só para vocês terem ideia, é um aparelho muito grande, tá bom? Deixa eu ver se tem imagens aqui, acho que ainda não. São aparelhos muito grandes, né? Bem grandes, bem robustos, às vezes pega uma sala inteira, tem que ter um controle muito rigoroso de temperatura, a gente pode ter que fazer vácuo neles, né? É um equipamento extremamente caro. Hoje em dia a gente tem microscópios eletrônicos mais portáteis, né? Que são assim, absurdamente caros também. Né? Mas é interessante se analisar isso, tá bem? Se pensar também nessa microscopia eletrônica. Tá? Ela tem muita utilidade. E essa utilidade desse microscópio é tão ampla, né, que obviamente essas microscopias não são utilizadas só em engenharia. Né? Também é usado muito na área de biologia, na área de química, na área de medicina, de mineralogia, né? O pessoal da geologia estuda bastante, usa muito microscópio. Eu sei que tem um microscópio eletrônico de transmissão lá na UFES de Maruípe, né? Aqui em Vitória, que é um microscópio que é da odontologia, que eles utilizam lá. Ou seja, a odonto também precisa disso. Né? Então é algo assim, muito ampla a utilização desse equipamento. Aqui eu tenho uma tabela mostrando tamanho e descrição. O tamanho até onde chega, a descrição está aí também. Microscopia ótica de varredura de transmissão estão resumidos aí. Não vou entrar muito nesse mérito, porque vocês vão trazer isso para mim nos trabalhos. Né? Mas a microscopia ótica ela mexe com a interação dos fótons com a matéria, transmissão é elétron com matéria. Tá bom? Bom, aqui tem uma superfície atacada. Né? Esse é um ataque que eu mesmo fiz. Vocês podem ver que esse polimento não está tão bem feito, tem alguns riscos, dá para ver ainda. Mas, salvo engano, é uma estrutura austenítica embaixo, com a parte colorida em cima da ferrita. É um aço inoxidável duplex, esse daqui, se eu não me engano. Né? Que eu fiz um ataque químico, acho que com aquele que eu falei com vocês, de hidróxido de potássio. E ficou nesse aspecto aí. Consigo diferenciar o que é o que. Né? O que faz é o que. Isso daqui é um outro aço inoxidável que foi soldado. Né? Ele na esquerda, ele era para ser assim, ó, como está mostrado na esquerda. Essa é a estrutura dele sem sofrer aquecimento. Aqui na direita é com aquecimento. Então, o que aconteceu ali no meio? Né? O que é essa parte preta que surgiu? Essa análise da estrutura, né, ampla dessa maneira, perceba que isso aí é 500 micrômetros, né? Que é bastante coisa. Né? E a gente pode perceber que essas análises de áreas maiores só é possibilitada por microscópio óptico. Né? Isso aqui foi uma imagem de microscópio óptico. Essa aqui também. Uma ampliação bem maior essa, no caso. Né? Os ataques são diferentes. Né? Essa daqui eu acho que nem lembro qual ataque foi feito. Talvez a NaCl. Enfim, não sei dizer. Ó, direto, que faz um tempinho que essas imagens. Foi em 2014, 15, não sei.
Essa aqui é a mesma imagem, só que mais ampliada na área da soldagem. A gente pode ver que os grãos estão modificados, tem a parte preta aí que é um composto intermetálico que surgiu devido ao aquecimento, tá bom? Essa é uma imagem de um material extremamente poroso, né, no microscópio eletrônico de varredura, né, no MEV. Né? Então vocês podem ver que o aspecto da imagem aqui é mais 3D, né, no MEV, você tem uma profundidade maior. Aqui tem outras imagens aí de microscopia eletrônica para a área de biologia. Né? Esse aqui acho que é um protozoário, uma coisa desse tipo, não lembro que bicho é esse, na esquerda. Na direita ali tem exemplos de bactérias. Tá até esquisito essa imagem, acho que nem é real essa imagem, tem exemplos de computador. Enfim, acho que isso é alguma bactéria, algum protozoário também é visto através de microscopia eletrônica. Eletrônica ou ótica, agora não tô lembrado, mas microscopia no geral. E é isso, gente. Então, assim, nessa parte de metalografia, vocês viram que tem um passo a passo para fazer. Né? Tem uma receita de bolo para seguir. Né? Então, eu quero que cada grupo de vocês explorem uma parte dessa receita, tá bom? Eu não vou cobrar esse tema aqui na prova, esse tema de metalografia, mas eu vou querer o resumo dele, tá bom? Então, isso é legal de destacar, porque eu quero que vocês assistam essa aula aqui sem compromisso vai cair na prova, né? Pensando mais no trabalho de vocês, para contextualizar, né? Tá bom, gente? Então é isso. Tenham uma boa semana e até a próxima.